Comissão Conselhia de Évora do PCP, analisando a situação financeira da Câmara Municipal de Évora e as notícias que têm vindo a público sobre o endividamento dos municípios, entendeu tomar uma posição sobre esta questão, uma posição de manifesta preocupação, mas também uma posição de responsabilização dos autores da situação ruinosa a que o município de Évora chegou. As notícias que são públicas e os dados que são públicos referem a existência no país de 53 municípios em desequilíbrio financeiro estrutural. Dos 308, são então 53 que estão na situação de desequilíbrio financeiro estrutural. No nosso distrito, que tem 14 concelhos, há 4 municípios em desequilíbrio financeiro estrutural. São eles Évora, Borba, Alandroal e Mourão. Relativamente ao município de Évora, a situação é aquela que é conhecida há muito e que a quem sempre foi negado esta situação de desequilíbrio financeiro estrutural. Sempre foi dito que a situação era de desequilíbrio financeiro conjuntural, que a estrutura financeira do município não estava em causa e agora somos confrontados com aquilo que já sabíamos, com aquilo que já sabíamos e que tínhamos vindo a denunciar, quer na Câmara Municipal, quer na Assembleia Municipal, com a tal situação de desequilíbrio financeiro estrutural. A Câmara de Évora tem um total de dívida de mais de 78 milhões de euros, tem dívida de curto prazo, aquela que é exigível a curto prazo, de 56,8 milhões de euros e é uma situação perfeitamente calamitosa. Esta situação tem responsáveis, desde logo os governos do Partido Socialista, do PSD e do CDS, que foram cortando ao longo dos anos as transferências para os municípios, digamos que sonegando, em termos gerais, em termos nacionais, aos municípios, mais de 858 milhões nos últimos 2 anos. Mas aqui, em concreto, em Évora, tem a responsabilidade da gestão do Partido Socialista na Câmara Municipal, com opções políticas que se revelaram particularmente desastrosas. Podemos aqui dar como exemplo 2 ou 3, desde logo a adesão ao sistema multimunicipal de água e saneamento, em 2002, que é responsável por uma parte substancial desta dívida de 56 milhões a curto prazo. Quando digo uma parte substancial, são mais de 30 milhões de euros. Desde logo, o investimento realizado na recuperação da Praça de Touros, como sabemos, é propriedade privada e onde o município gastou pelo menos 6 milhões de euros ao longo deste tempo, sem que se tenha dotado a cidade de um equipamento multifuncional capaz de responder às necessidades. Passando pela assunção de responsabilidades na área da educação, aceitando a transferência de competências na área do ensino básico, do 2º e 3º ciclo do ensino básico, a transferência de competências sem calcular a necessária transferência de meios para responder a essa competência. E é bom dizer que não se herdaram só os 200 trabalhadores que foram transferidos por esta via para os quadros do município, também se herdou um parque escolar que necessita naturalmente de acompanhamento, que necessita de intervenções, que necessita de acompanhamento diário para continuar a responder às necessidades. São apenas 3 exemplos de muitos que poderiam ser aqui dados. São 11 anos de uma aposta em propaganda, numa aposta em anúncios que nunca se concretizam. Quem tiver memória, não precisa ter assim uma memória tão boa, basta lembrar-se do que foi prometido em 2001, do que foi prometido em 2005, do que foi prometido em 2009, dos anúncios de recuperação do Salão Central, da construção do Parque Desportivo, da intervenção no Recio de São Brás, do plano pormenor dos Leões. Podíamos estar aqui longo tempo a descrever aquilo que foram
promessas que iam ser concretizadas quase de imediato e que nunca chegaram a ser. Dou aqui um exemplo que é quase emblemático de uma certa forma de gestão, que é o exemplo do Parque Desportivo Municipal. Estávamos em agosto de 2009, quando o terreno onde supostamente iria ser construído o Parque Desportivo Municipal apareceu cercado como se as obras fossem iniciar de imediato, e passados 3 anos a cerca saiu, não se acrescentou rigorosamente nada àquele projeto, mas entretanto as pessoas já tinham votado e muitas delas convencidas que afinal aquele projeto ia avançar. É apenas um exemplo, muitos outros poderiam ser dados. Há agora, neste momento, uma tentativa por parte do Partido Socialista de desresponsabilização completa sobre a situação financeira que o município chegou. E essa desresponsabilização passa desde logo por dizer o seguinte: a situação é de crise, todos os municípios estão em situação financeira muito complicada, não é apenas Évora, são todos os outros, e isto não corresponde à verdade. Se é verdade que o poder local, em geral, por via do estrangulamento financeiro do poder central, da responsabilidade do Partido Socialista, do PSD e do CDS, está numa situação difícil, não é verdade que todos os municípios estejam na mesma situação. Não é verdade, dos 308, apenas 53 estão em desequilíbrio estrutural financeiro. Dos 14 do distrito, apenas 4 estão nessa circunstância. E, portanto, não é verdade, não podemos diluir as responsabilidades locais num panorama geral que, sendo de grandes dificuldades, não é aquele que se encontra no Concelho de Évora. Esta desresponsabilização passa primeiro por esse aspecto, por diluir as responsabilidades num plano mais geral, mas passa também por ir apontando responsáveis parciais pela situação. A questão das águas deixa de ser, ou pretende deixar de ser, uma decisão política do Executivo do Partido Socialista para passar a ser uma exigência do Governo Socialista de então, ao qual era impossível fugir. E isto não corresponde à verdade, porque outros municípios do nosso distrito não aceitaram entrar na aventura do sistema multimunicipal de águas e saneamento. Depois, parte-se para, por exemplo, a ausência de comparticipação nos investimentos feitos no Parque Industrial Aeronáutico. Bom, de quem é a responsabilidade? A responsabilidade é de quem avançou para essa necessária infraestruturação sem garantir a comparticipação. Ou seja, avançou para esse projeto com base numa crença de que, a meio, o Governo iria dar uma mãozinha. A mãozinha não veio e a dívida cá está. Este tipo de fuga para a frente, este tipo de responsabilização, que até já foge quase à solidariedade política entre militantes do mesmo partido, não pode, de modo nenhum, servir para que agora se carregue num botão do reset, se ponha o contador a zeros e se diga que a Câmara de Évora está endividada, mas as outras também estão. É verdade, mas não é verdade que estejam todas ao mesmo nível. Nem todos os municípios do país estão com dificuldades de comprar papel para o uso comum, nem todos os municípios do país estão com dificuldades para mudar um pneu careca de uma viatura, nem todos os municípios do país estão com um parque automóvel a ser usado aos bocadinhos porque não há dinheiro para combustível. E, portanto, a responsabilização da gestão do Partido Socialista tem que ser feita. E é escusado entrar-se pelo caminho da personalização dessa responsabilização. Indicar que, bom, foi aquele eleito e não o Partido Socialista. Não, foi o Partido Socialista que candidatou este eleito, este Presidente de Câmara, em 2001, em 2005, em 2009, com a sua confiança política, e é o Partido Socialista que tem que ser responsabilizado por esta situação. Sabendo nós qual é a situação financeira, a nossa grande preocupação vai para as consequências que ela tem em termos dos serviços prestados à população, em termos daquilo que é a gestão do pessoal na Câmara Municipal e em termos daquilo que são os direitos dos municípios no nosso concelho. E aí começamos desde logo por afirmar que
resulta desta situação de dificuldade financeira e de descalabro financeiro, resulta desde logo a ausência de qualquer tipo de investimento. Mas depois vamos um pouco mais abaixo, já não são os investimentos, são os custos necessários para ter os serviços públicos a funcionar. Todos nós olhamos para a cidade e não é preciso nenhum esforço, nem nenhum engajamento ideológico para percebermos que a cidade está mais suja, que a cidade não tem animação, que o concelho é hoje um território parado de gente desanimada que não acredita nos gestores da sua autarquia para dar um novo impulso a este território. A situação dos trabalhadores da Câmara é uma situação de mais completa desmotivação. Quem for a um serviço da Câmara e quem contactar com trabalhadores da Câmara também rapidamente percebe que a desmotivação é total. A desresponsabilização ou a dupla responsabilização de outros casos é uma situação frequentíssima na Câmara Municipal, onde quando não há como resolver, ou se desresponsabiliza toda a gente, ou se responsabiliza toda a gente, o que vai dar exatamente no mesmo. A Câmara tem um quadro pessoal, neste momento, com praticamente 1.200 trabalhadores, completamente desajustado da realidade para o qual tem que intervir. Podemos dizer que temos muita dificuldade em ter pessoal para a intervenção pública, para a intervenção do espaço público, quer seja para a limpeza, quer seja para outro tipo de intervenção, mas por outro lado temos trabalhadores, enfim, não diria excedentes, mas temos trabalhadores com tarefas atribuídas que de facto não resultam de uma necessidade premente da Câmara Municipal. E esta gestão feita, digamos que à linha quase e ao dia, resulta em um imenso número de trabalhadores desmotivados e sem qualquer tipo de entusiasmo para poder intervir no espaço público. Outra das consequências desta situação de descalabro financeiro é a ausência de apoio aos agentes culturais, desportivos e sociais. Desde o segundo semestre de 2009 que não há apoios financeiros a este tipo de agentes. Há agentes em situações particularmente complexas, há protocolos que não estão a ser cumpridos de todo e há uma situação em particular que nos preocupa, que é a situação da utilização do Teatro Garcia de Rezende. É de conhecimento público que o Teatro Garcia de Rezende, para funcionar, necessita de um corpo operacional. Esse corpo operacional é garantido por um agente cultural da cidade, que é o Sendrev, através de um conjunto de trabalhadores, e quando a Câmara faz esta garantia, assume este protocolo, assume também a transferência de meios para pagamento de salários desses trabalhadores, para garantir o funcionamento do teatro. Neste momento, com a dívida do município, esse agente, só referindo a esse aspecto de funcionamento do teatro, a atingir os quase 80 mil euros, é impossível garantir essa prestação de serviço. E estamos numa situação em que os agentes culturais da cidade estão a procurar outros espaços de intervenção e a não usar aquele espaço que é de todos, que é público, que é da cidade, que é o Teatro Garcia de Rezende. E a responsabilidade desta situação é inteiramente do município. É inteiramente do município. O município, como pessoa de bem, não pode assumir um compromisso de pagamento a um terceiro para garantir o funcionamento de uma estrutura, depois não cumprir e vir exigir aos agentes que pedem aquele equipamento que sejam eles a pagar esse serviço. Por último, a questão que é colocada agora em cima da mesa, os famosos 1.000 milhões de euros para as autarquias que cairiam do céu por via de um acordo, um entendimento entre a Associação Nacional de Municípios e o Governo. Ora, o recurso a essa linha de crédito, vamos chamar-lhe assim, implica, para as autarquias que quiserem ou que puderem aceder, implica a perda da sua completa autonomia política. Deixam de ter qualquer capacidade de decisão.
desde logo serão obrigadas a colocar as taxas e os impostos municipais nos seus limites máximos, deixarão de poder contribuir para o financiamento das estruturas culturais, desportivas e sociais do Conselho, serão obrigadas a reduzir o seu próprio funcionamento aos limites mínimos exigíveis, portanto, aquilo que é o mínimo exigível do município, e tudo isto enquanto durar o pagamento desse empréstimo, que pode ir até 20 anos. Isto significa que um município que recorra a este fundo corre o risco de, durante 5 mandatos, os seus eleitos não terem qualquer tipo de autonomia política, se limitarem a ser uns meros amanuenses do Ministério das Finanças. Outra das consequências que é inerente a este protocolo, a este entendimento, é a redução de custos com pessoal, que necessariamente seria feita à custa de despedimentos dos trabalhadores da função pública, dos trabalhadores da administração local. E, portanto, se o município de Évora, estando na situação em que está a pensar, o Executivo do Partido Socialista está a pensar recorrer a este fundo, que pense bem, porque aquilo que irá acontecer é penhorar a autonomia do poder local aqui no Concelho de Évora durante 20 anos, durante 5 mandatos autárquicos. Dizem-nos que, bom, mas com tantas dívidas, a tantos fornecedores, a tanta gente, esse dinheiro não iria servir para animar a economia local. Aliás, o programa até se chama isso, Programa de Apoio à Economia Local. Nós dizemos que nem um cêntimo deste dinheiro irá para a economia local, e por uma razão muito simples. Évora, pelas simulações feitas pela DGAL, Évora tem um valor exigível de 32 milhões de euros, ou seja, a estes 1.000 milhões, nas atuais condições, Évora poderia recorrer a 32 milhões. Esse é o valor que deve às águas do Centro Alentejo. E, portanto, nem um cêntimo do recurso a este fundo iria parar à economia local. Portanto, a situação que vivemos hoje é esta, é preocupante, e o acenar desse tal fundo não só não vai resolver os problemas do município, como vem dar uma machadada quase decisiva na autonomia do poder local aqui no nosso Concelho, e por isso entendemos que é um caminho que não deve de todo ser seguido. Esta questão da dívida às águas do Centro Alentejo e das deliberações que já foram tomadas, quer em Câmara, quer em Assembleia Municipal, no sentido da sua saída, teve nos últimos dias um desenvolvimento que queria aqui assinalar. O município de Évora, a Câmara Municipal, o seu Presidente, decidiu interpor uma ação contra as águas do Centro Alentejo e contra o Estado português, no sentido de sair das águas do Centro Alentejo e, enfim, pedir uma indemnização ao Estado por danos causados. No âmbito deste processo, tivemos um encontro com os juristas que acompanham o processo, e onde nos foi explicado aquilo que nós já sabíamos e aquilo que nós andámos a dizer desde 2002. Foi-nos explicado, do ponto de vista técnico, que a adesão ao sistema multimunicipal das águas do Centro Alentejo é algo perfeitamente impensável. É aderir a um contrato leonino, de onde quase não se pode sair, e digo aqui quase porque há a via judicial que pode ter resultados ou não, e resulta desta análise feita pelos juristas, numa sessão dirigida aos membros da Câmara e da Assembleia Municipal que quiseram estar presentes, resulta um facto espantoso. Se o município de Évora não tivesse entrado no sistema multimunicipal de água e de saneamento, teria poupado qualquer coisa como 6,5 milhões de euros. Isto não é dito por nenhum militante do PCP, é dito pelos juristas que fizeram a avaliação da situação com base nos elementos fornecidos pela própria Câmara Municipal. E, portanto, se mais fosse necessário para reforçar
A responsabilidade do Partido Socialista nesta situação, esta demonstração técnica da situação viria a dar uma ajuda significativa. Nós temos a convicção de que os eburenses não se deixarão agora enganar por desculpas esfarrapadas, por descrições de se, como na última reunião de Câmara, o Sr. Presidente fez questão de demonstrar, se não devêssemos às águas de Centro Alentejo, se não tivéssemos feito a infraestruturação do PIAI, se não tínhamos dívida. Apetece-me aqui acrescentar, se o Partido Socialista não tivesse ganho as eleições em 2001, a situação não seria esta. Esta é que é a realidade. Esta é que é de facto a realidade. Que não nos venham agora dizer que foi o azar, que foi a particular conjuntura nacional e internacional da economia, que não nos venham agora aqui dizer, atribuir as responsabilidades para um qualquer ente que nós não iremos descobrir. Há responsáveis por esta situação, os governos da República, conduzidos pelo Partido Socialista, pelo PSD e pelo CDS. Há outro responsável por esta situação localmente, a gestão do Partido Socialista nos últimos 11 anos.